No vídeo de hoje nós vamos falar sobre como é o refinanciamento imobiliário. Dívidas, falta de dinheiro ou abrir um negócio, o refinanciamento imobiliário é a solução de empréstimo, seja qual for a sua necessidade. Ainda não conhece muito sobre isso? Então continue até o final do vídeo e entenda como é o refinanciamento de imóvel. O que é o refinanciamento imobiliário? Ele refere-se a um tipo de empréstimo oferecido por bancos e instituições financeiras. O refinanciamento imobiliário se caracteriza pelo uso de um bem imóvel ou propriedade como meio de garantia de pagamento. Ainda que não seja tão conhecido como um empréstimo pessoal, essa modalidade de crédito vem atraindo cada vez mais pessoas por conta das taxas de juros mais baixas, em comparação a outros tipos de empréstimo. Só para ter uma ideia, o crédito disponibilizado é em torno de R$20 mil, sendo possível refinanciar até 75% do valor da propriedade, conforme as condições da transação oferecidas pela instituição consultada. O refinanciamento de imóvel trabalha com prazos de pagamento mais longos e a aprovação do crédito é bem mais descomplicada. Diferenças entre financiamento e refinanciamento. Essencialmente, no financiamento de um imóvel, o solicitante contrata uma linha de crédito para um fim específico, com esse valor da entrada na compra, pagando o restante a prazo acrescido de juros. Já em um refinanciamento, o imóvel é aplicado como garantia e o crédito disponibilizado pode ser usado como desejar. Diferenças entre refinanciamento e hipoteca. Ambos utilizam o imóvel como garantia, por isso a principal diferença é o contrato. Em um refinanciamento, o imóvel fica sobre um contrato de alienação fiduciária, que estabelece o banco como proprietário indireto do imóvel. Portanto, diante do não cumprimento com as parcelas do empréstimo, o banco ou instituição financeira contata o cartório de registro de imóveis para tomar o bem. Porém, quando o contrato celebrado é do tipo hipoteca, a tomada do imóvel como garantia em caso de inadimplência é mais demorada, chegando a levar anos até ser finalizada. E o credor aciona a justiça para a transferência do imóvel do devedor. Como que funciona o refinanciamento de imóvel, afinal? Todo o processo de análise para concessão do crédito nesse tipo de empréstimo gira em torno do imóvel, suas condições e localidade, além da averiguação da renda do solicitante, visto que a propriedade será dada como garantia da instituição financeira. O refinanciamento imobiliário pode ser solicitado por qualquer pessoa que possua alguma propriedade registrada em seu nome. E após a avaliação do imóvel, o valor é liberado integralmente ao solicitante em conta bancária indicada no contrato. E aí, está precisando de um empréstimo? Solicite no link na descrição. O crédito pode ser usado como desejar. Varia entre 20 mil e 50% do valor total da propriedade, conforme a remuneração do solicitante. As prestações geralmente ficam limitadas a 30% da renda líquida e os prazos de pagamento chegam a 240 meses. Empréstimos desse tipo concedem diversos benefícios justamente por ter um imóvel como garantia para o caso de o devedor não cumprir com as obrigações estabelecidas em contrato. Um dos meios de evitar isso é o pagamento automático, descontado em conta corrente, que mantém o pagamento das prestações em dia. Daí, a importância de um bom planejamento financeiro antes de decidir pelo refinanciamento, a fim de que o crédito possa ser bem empregado e atenda às necessidades para a qual se destina, evitando os transtornos decorrentes do não pagamento das parcelas. Mas é confiável refinanciar um imóvel? Um dos principais receios de quem opta pelo refinanciamento é sobre a confiabilidade dessa modalidade de empréstimo. A resposta é sim, o refinanciamento imobiliário é confiável desde que você o faça junto a um banco ou instituição financeira séria de confiança. Ao disponibilizar o imóvel como garantia, o solicitante garante a aprovação rápida e segura de crédito. Particularmente vantajoso ao ter urgência no valor e não querer lidar com juros altos e prazos de pagamentos curtos, sendo um empréstimo confiável aqueles que são donos de um imóvel regularizado e que conta com a vida financeira estabilizada. Considere o refinanciamento se você estiver atrás de juros que ficam entre 1 e 2% ao mês. Quando considerar o refinanciamento como opção, separei algumas situações aqui que o refinanciamento de imóvel pode ser uma melhor solução. Dívidas. As altas taxas de juros são um dos principais fatores que contribuem para o endividamento de quem solicitou um empréstimo. As parcelas vão se acumulando e o valor aumentando conforme os juros correm e tudo vira uma gigantesca bola de neve. Por vezes, os endividados optam por esquecer a dívida e pagá-la quando e se der. O famoso devo não nego, pago quando puder. Para quem tem uma propriedade no próprio nome, o refinanciamento surge como a possibilidade de quitar essas dívidas com altas taxas de juros, permanecendo com parcelas de juros menores e maior tempo de quitação. Problemas de saúde. Nem sempre a realidade financeira possibilita a aquisição de um plano de saúde, mas imprevistos acontecem e é sempre bom poder contar com algum recurso para lidar com questões dessa natureza.
seja para si ou um membro da família. Como o crédito disponibilizado no refinanciamento imobiliário não é destinado a um fim específico, essa é uma situação em que a modalidade de empréstimo pode ser considerada. Abrir o próprio negócio. Iniciar o próprio negócio exige tempo, dedicação e capital para investir em recursos, pessoas, local, entre outros requisitos fundamentais. Uma boa opção para quem deseja realizar esse sonho, mas não dispõe da quantia para tal, é o refinanciamento de imóvel, caso tenha uma propriedade em seu nome. Para isso, avalie as necessidades do empreendimento, o processo de abertura de uma empresa e quanto precisará para começar. Ter dinheiro em mãos. Por último, destaquei uma demanda mais genérica que pode ou não estar vinculada a uma razão específica. Você pode querer o valor tanto para uma reforma, uma viagem, entre outras coisas. E já que essa modalidade de empréstimo não exige do solicitante um destino específico para o crédito, será totalmente possível consegui-lo, desde que atenda aos critérios estabelecidos pela credora consultada. E quais que são os requisitos necessários? Para solicitar um empréstimo do tipo refinanciamento imobiliário, o consumidor deve ser proprietário de uma propriedade particular e ter os devidos documentos que comprovem a aquisição do bem em seu nome. Além disso, o imóvel deve estar isento de quaisquer pendências jurídicas. Durante o período de refinanciamento, o imóvel está alienado à instituição financeira credora. Por conta disso, é vedado ao consumidor algumas ações sobre o imóvel, como a venda ou transferência a terceiros. É permitido somente que continue a morar no local, reformá-lo, entre outros. Tendo em vista que ao refinanciá-lo, a credora se torna proprietária indireta do imóvel até o encerramento do contrato. O livre uso da propriedade só será retomado pelo proprietário após quitar as parcelas do empréstimo, encerrando com isso o vínculo contratual do imóvel com a instituição financeira. Porém, caso o pagamento não seja concluído no prazo estabelecido, perderá o patrimônio que será tomado pelo banco como forma de quitação da dívida. Documentos exigidos para a avaliação do imóvel e análise jurídica. IPTU, onde conste a área do imóvel e terreno, como capa, carnê ou certidão cadastral. Matrícula do imóvel, junto da certidão negativa de ônus reais e pessoais repercussórios. CND de INSS e habite-se quando a construção não possui registro de matrícula. Certidão negativa de tributos municipais, CND de IPTU, obtida na prefeitura do município de origem do imóvel. Certidão de quitação condominal, quando o imóvel fizer parte de um condomínio. Contrato de prestação de serviço de administradora ou ata de assembleia de eleição do síndico, novamente no caso de se tratar de um imóvel em condomínio. RG e CPF do proprietário. Comprovante de dados bancários como cópia do cartão, extrato ou cheque para depósito do crédito quando aprovado. Comprovante de residência recente. Certidão de nascimento ou casamento. Negativados podem fazer refinanciamento do imóvel. O refinanciamento imobiliário pode ser solicitado caso a pessoa esteja negativada. Porém, é costume as credoras trabalharem com taxas de juros mais altas para clientes dessa natureza, dado o risco de inadimplência. Vale analisar as condições e taxas de juros do empréstimo para evitar aumentar o endividamento. Obter um empréstimo ficou ainda mais fácil. Faça sua simulação de empréstimo no link da descrição. É possível refinanciar um imóvel não quitado? A modalidade de refinanciamento imobiliário com troco permite utilizar até mesmo imóveis não quitados como garantia, tal como no refinanciamento de uma propriedade quitada. É realizada uma avaliação do bem que analisa sua condição e valor de mercado. E então, com base nessas informações na renda e análise de crédito do solicitante, obtém-se uma simulação do valor e condições de pagamento. Como e por que fazer um refinanciamento imobiliário? Para o refinanciamento de imóvel, o solicitante deve possuir um imóvel em seu nome, comprovada por meio da matrícula da propriedade e o restante da documentação que deverá estar em dia. Quaisquer pendências que impedem a liberação do valor. Além disso, é preciso comprovar renda a fim de demonstrar condições para pagar a dívida assumida, com base na análise de imóvel e da renda. A instituição financeira define o valor máximo e as parcelas do pagamento, que devem comprometer apenas 1/3 da renda do solicitante. Assim, o refinanciamento é realizado para propósitos diversos. Criar uma reserva financeira. Uma alternativa é utilizar o crédito obtido por meio do refinanciamento imobiliário para criar um fundo de reserva financeira. Assim, diante de um imprevisto como doença, desemprego, acidente e entre outros, você terá uma quantia guardada para arcar com os custos de uma emergência. E há ainda a possibilidade de utilizar parte desse valor destinado à reserva para investimentos no mercado financeiro. Dessa forma, além de recuperar o dinheiro gasto, ainda aumentará o valor guardado. Investir em um segundo imóvel. O mercado financeiro é um dos melhores setores de investimento para quem deseja aplicar. Com uma segunda propriedade adquirida através do refinanciamento de um imóvel, você poderá aumentar a sua renda, alugando a nova propriedade a terceiros. No início, o aluguel pode cobrir integral ou
ou parcialmente o valor das parcelas. E após quitar o refinanciamento, essa quantia será convertida em lucro. Vantagens do refinanciamento imobiliário. Considerando uma das melhores opções de empréstimo para quem precisa de dinheiro rápido e fácil, o refinanciamento imobiliário oferece vários benefícios tanto ao solicitante quanto à credora, que fica resguardada de inadimplência com o imóvel sob garantia. Basicamente, as vantagens consistem em menor taxa de juros, maior prazo de pagamento e crédito sem restrições. Então vamos analisar melhor cada um dos benefícios. Taxa de juros. Como os riscos do empréstimo do dinheiro são menores, já que o imóvel é considerado garantia, as instituições financeiras conseguem trabalhar com faixas de juros mais atrativas, comparado a outras linhas de crédito. As taxas de juros para refinanciamento imobiliário são as mais baixas do mercado, ficando em torno de 1 a 2%, conforme o perfil da pessoa. Faça hoje a sua simulação de empréstimo. Clique no link da descrição. Prazos de pagamento maiores. Outro atrativo dessa modalidade de crédito são os pagamentos de prazo. A depender da análise de crédito do solicitante, a credora pode disponibilizar até 240 meses para a quitação do refinanciamento. Só para se ter uma ideia, o prazo praticado para a maioria das linhas de crédito é de no máximo 60 ou 72 meses. Uso do capital sem restrições. Alguns tipos de empréstimo definem uma aplicação específica para o crédito concedido. Isso desde uma viagem, estudos, reforma, abertura de empresa e etc. Logo, o último grande diferencial e vantagem do refinanciamento imóvel é poder aplicar o dinheiro da forma que melhor convir às suas necessidades, sempre se atentando a não causar um impacto negativo em sua saúde financeira. O que considerar na hora de escolher uma empresa para solicitar o refinanciamento imobiliário? Em uma rápida pesquisa, utilizando o mecanismo de buscas online, você encontrará vários bancos, instituições financeiras e fintechs oferecendo crédito fácil de refinanciamento imobiliário, com aprovação na hora. Rapidamente você realiza uma simulação e pode concluir a solicitação. Tudo muito simples e prático, o que não é sinônimo de melhores condições e nem de segurança. A grande verdade é que quando se trata de empréstimo, independentemente da linha de crédito, é preciso pesquisar bastante antes de fechar qualquer negócio, pois, ainda que as taxas de juros do refinanciamento imobiliário sejam mais baixas, elas variam consideravelmente entre as instituições, sem esquecer que infelizmente existem locais que se aproveitam da fragilidade do momento para tirar vantagem sobre aqueles que os procuram. Cautela é a palavra de ordem para esse momento, e para isso você precisará avaliar minuciosamente os serviços que encontrar antes de fechar negócio. Portanto, considere os tópicos que nós vamos falar agora. Busque informações sobre o histórico da instituição financeira. Um dos principais benefícios da internet é poder localizar rapidamente informações diversas sobre praticamente qualquer coisa, inclusive sobre o histórico e reputação de uma empresa. O primeiro passo é procurar pelo banco ou instituição financeira nos buscadores online, onde encontrará o depoimento de clientes antigos e atuais sobre os serviços oferecidos. A avaliação dessas pessoas te ajudará a ter uma ideia do quanto a empresa age conforme o estabelecido, podendo assim fugir de locais que tenham péssima reputação. Além disso, vale analisar o local junto ao Banco Central, consumidor.gov e Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor. Compare as diferentes taxas encontradas para o mesmo valor, sob as mesmas condições. Você encontrará taxa de juros e condições de pagamento diversas, pois, apesar das regras e legislações específicas, cada instituição pode estabelecer sua própria política de crédito. Daí as divergências entre os locais. Então, simule o valor com mais de uma credora e compare as condições. Assim encontrará o que melhor se encaixa à sua realidade. Avalie os canais de atendimento ao cliente. Um fator geralmente ignorado pelos consumidores na hora de adquirir qualquer serviço são os canais de atendimento ao cliente. Nos lembramos deles apenas na hora do aperto. Porém, é importante, antes de fechar o acordo, estar a par dos meios pelos quais consegue contatar a instituição financeira e do quão eficiente é o diálogo com a credora. A Quero Financiar tem condições de refinanciamento imobiliário que cabem no seu bolso. Faça a sua simulação no link da descrição. Então eu fico por aqui e até a próxima. Faça a sua simulação conosco.